Então, graça e paz a todos. Mais uma vez, sejam bem-vindos. Uma feliz semana também. Iniciamos a semana ontem, hoje já é o segundo dia da semana. Continuando com a nossa semana de oração muito especial, com o tema santificação, baseado no livro Santificação também. Hoje vamos falar sobre Daniel. E essa nosso colaborador aqui na online. Seja bem-vindo, irmã Edivaldo, e você a palavra. Amém, irmã. E agradeço pela oportunidade, agradeço a Deus por mais este momento, estar aqui com os irmãos, compartilhando este pão espiritual, né? Essa corrente de oração, que é muito importante para a igreja, e agradeço a Deus por tudo, e o que Ele tem feito por mim e minha família. Então, nós temos aqui um tema, dando continuidade, e o capítulo 6 deste livro, Santificação, as orações de Daniel. Daniel. O que significa Daniel? Deus é o meu juiz, em hebraico, né? Então, Daniel foi uma pessoa consagrada a Deus e sempre se dispondo a interceder, não só por ele e a sua família, mas também pelo seu povo, né? Pela sua cidade, Jerusalém. Daniel foi levado ainda muito jovem, cativo, para a Babilônia, né? Então, no ano 605, na primeira tomada do rei Nabucodonosor a Jerusalém. Então, Daniel ali se fez cativo juntamente com os seus companheiros, né, que a gente já conhece, os 3 companheiros. Então, ao aproximar-se um tempo para a terminação das 70 semanas, né, ou 70 anos do cativeiro, Daniel começou a preocupar-se grandemente a respeito das profecias de Jeremias. Então, Daniel ele se preocupava com o que ia acontecer futuramente, né? Então, ele estava sempre a par das profecias. E isso é muito importante, irmãos, a gente está a par do que vai acontecer, né? O que espera a igreja de Deus, o que vai acontecer com o mundo. É por isso que nós temos hoje Ezequiel, nós temos Daniel, temos Apocalipse. Esses 2 livros é indispensável para o povo de Deus, para conhecermos o que vai acontecer, o que já está acontecendo, né? O que aconteceu no passado, no presente e também no futuro. E aqui nesse livro de Daniel, a gente vê que ele se destaca como um homem de oração. Então ele passou por várias provas, né? Mas como era de costume dele, desde pequeno, sendo instruído no caminho do Senhor, uma criança, um jovem de oração, perseverante, era costumeiro de Daniel, tá, em comunhão com Deus, em oração. Então Daniel ele tinha essa preocupação, né? Não só para com a sua família, mas também para com o povo, o seu povo. Então virá que estava próximo o tempo em que Deus haveria de dar outra oportunidade a seu povo escolhido. E mediante o jejum e humilhação e oração, importunava o Deus do céu, em favor de Israel. Com essas palavras: ó Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidade, e procedemos impiamente, e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não damos ouvidos aos teus servos, os profetas, em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, como também a todo o povo da terra. Olha só, então Daniel aqui, e reconheceu como nunca, muitos não reconheceram o seu pecado. Então, o povo não reconhecer sua transgressão e não se arrepender dos seus pecados, eles foram levados o quê? Cativos. Mas Daniel estava ali em Babilônia porque sabia por que ele estava ali. Ele sabia por que o povo estava ali cativo. Por causa que eles tinham se afastado de Deus. Não tinham buscado a Deus
um auxílio como guia. Então, quando o homem começa a se afastar de Deus, né, e não busca Deus como auxílio em primeiro plano em sua vida, então a tendência é de passar por amarguras, né, e por provas, porque para que ele possa reconhecer que tem um Deus que pode lhe ajudar, lhe pode levantar, lhe pode animar, lhe pode libertar. Então, Daniel queria reconhecer isso, como muitos ali não tinham reconhecido. Então, Daniel diz aqui, irmãos, muito jovem, como era a vida de oração deste homem. Um homem que viveu no período que chamamos dos 70 anos, né? Foi arrancado de sua casa em Jerusalém no primeiro cerco, né? Ele era de uma família nobre e ainda era muito jovem quando foi separado de sua família, junto a outros companheiros, e foi levado a um palácio de um grande rei chamado Nabucodonosor. Num rumo diferente ele tomou. A história poderia ter se encaminhado para outro rumo, um rumo bastante diferente, ao que tudo indica, mas na verdade ela trilha para uma vida de oração exemplar. Certamente conhecemos a sua história. Daniel amava a Deus, era fiel em sua devoção, e Deus concedeu inteligência a eles, os seus amigos, seus companheiros. Quanto a este Daniel, aquele jovem, Deus lhe deu conhecimento e inteligência em todas as visões e sonhos. Então, ele foi perito, digamos assim, né, em visões e sonhos. Daniel tinha constância, era homem de oração constante. Nesse meio tempo, Daniel se torna muito influente, a ponto de o rei nomear governador de Babilônia. E ainda assim, Daniel foi sentenciado à morte em um decreto. Foi assinado que esse decreto foi assinado pelo rei e Daniel se enquadrava nos que deviam morrer. Por qual motivo ele devia morrer? Pelo motivo de que, pelo período de 30 dias, não se poderia adorar a ninguém, apenas ao rei. Mas aí, o que fez então Daniel? Nesse decreto que foi baixado. E agora? Qual era a única solução? Qual era o único meio? Daniel ia deixar de orar por causa que este decreto tinha sido baixado? Daniel, em fase da ameaça de morte, não retrucou. Ele disse que não vou insistir em oração, assim como o nosso Deus pode operar, e eu vou insistir na oração. Então Daniel subiu para o seu quarto, como de costume, e ali buscou a Deus em oração. Aí, meus irmãos, este homem era zeloso e fervoroso na oração. Que zelo e que fervor nos contagia. Olha só. Então, ele deixou um exemplo para nós de perseverança, de zelo e de fervor em suas orações. E em suas súplicas, a mão da fé alcança e agarra as infalíveis promessas do Altíssimo. Sua alma luta em agonia. Ele tem evidência de que sua oração é ouvida. Sabe que a vitória é sua. Se nós, como um povo, orássemos como Daniel e lutássemos como ele lutou, humilhando o nosso coração perante Deus, haveriam de presenciar tão notáveis respostas às nossas petições. Olha só, que a irmã falou aí, que infelizmente tem pessoas que não acreditam na oração online, né? Mas por que não? Daniel estava distante da sua cidade, muito e muito distante. Ele subiu então para o seu quarto, a janela estava voltada para Jerusalém. E ele orou acreditando que a sua oração ia ser ouvida, respondida. Irmãos,
Não importa onde a gente esteja, seja online, seja na igreja, seja no retiro, seja onde for. Se a gente buscar a Deus com o coração contrito, acreditando nas promessas de Deus, no livramento, no seu poder, numa renovação, Deus, ele opera, irmãos. Deus está com os ouvidos atentos às nossas orações. Ele pode nos ouvir sim, por que não? A gente está vendo aqui os testemunhos, os resultados, os frutos das orações feitas. A gente está ouvindo aqui todos os dias relatos que Deus tem operado na vida das pessoas. Que maravilha! O que seria de nós se não fosse essa comunhão, essa conexão com Deus? Assim como Daniel teve essa conexão com Deus. O que seria do povo de Israel se não fosse Daniel interceder por aquele povo? O que seria do rei também se não fosse oração? Que ele estava ali também com o propósito de revelar o sonho do rei. Porque se ele não tivesse revelado aquele sonho do rei, todos estariam mortos ali, muitas pessoas tinham morrido. Então o rei também depois ele se converteu, a gente vê a história, né? Ele se converteu através de quê? Dos frutos da oração deste homem, desse servo. E aqueles amigos deles também eram homens de oração, de fé. Então isso nos cativa, isso nos deixa um exemplo, a nossa vida também. Porque o mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje, ele não muda. Então, meus irmãos, diz mais aqui. Ele diz em sua oração, olha só, inclina, ó Deus, os teus ouvidos e ouve. Abre os teus olhos e olha para a nossa desolação. Olha aí. E para a cidade que é chamada pelo teu nome. Porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa. O Senhor atende-nos e opera sem tardar, por amor de ti mesmo, não por amor daquele povo, né? Por amor de ti mesmo. Ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo, que se chama pelo teu nome, vê a condição, veja como se encontra. Então o homem de Deus orava pela bênção do céu sobre o seu povo, por um mais claro conhecimento da vontade divina. O fardo do seu coração era Israel, o qual não estava num sentido restrito, observando a lei de Deus. Ele sabia que o povo tinha se distanciado, tinha transgredido a lei do Senhor. Ele sabia por que o povo estava ali e por que ele estava ali. Então, por isso que ele clamou, intercedeu pelo povo. Ele diz, nós pecamos, obramos impiamente, por causa da iniquidade de nossos pais, tornou-se Jerusalém e o teu povo um opróbrio para todos que estão em redor de nós. Olha aí. Os judeus haviam perdido o seu peculiar e santo caráter, como um povo escolhido de Deus. Agora, pois, ó Deus, nosso Deus, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faz resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. Olha aí. Então, irmãos, uma vez o povo se chegou a Deus, né? Fez uma aliança com Deus, fez o santuário, uma coisa linda, né? Consagrada, e o povo então foi se distanciando aos poucos. É chegar a um ponto que foi invadido, tudo foi destruído, o povo foi levado cativo. É a condição que se chegou. Irmãos, quando a gente às vezes chega numa condição miserável, às vezes a pessoa está cativa nas garras do inimigo porque ele vem se distanciando aos poucos de Deus. Mas o que é que Deus quer? Nessa prova, nesse distanciamento, Deus quer que eles venham de novo a se unir com Ele, a se chegar mais a Ele. E as orações não são perdidas. Todos aqueles que chegam como Daniel chegou, reconhecendo suas falhas, reconhecendo a falha do povo, reconhecendo seu pecado, a sua pequenez, em humilhação, Deus está pronto a ouvir as orações e atender.
E a gente sabe que Deus realmente atendeu a oração desse servo, né? E operou na vida do seu povo. E diz mais, ao prosseguir a oração de Daniel, um anjo foi enviado, voando das cortes celestiais para lhe dizer que suas petições foram ouvidas. Olha só, Deus enviou um anjo e as tuas orações foram atendidas. E este poderoso anjo é comissionado a dar-lhe perícia e compreensão para abrir perante os mistérios dos séculos futuros. Assim, enquanto atentamente buscava saber e compreender a verdade, Daniel foi levado em comunhão com o mensageiro delegado do céu. Que maravilha, né, irmão? Já pensou? Quando ele está numa oração fervorosa e diz que antes de ele terminar a oração, Deus envia um anjo, né, para dizer que estava ouvindo a sua oração e que respondeu a sua oração. Eu fico até arrepiado com essa cena, parece que a gente está até imaginando estar lá, né? Aquele homem ajoelhado no seu quarto, orando fervorosamente, intercedendo, e Deus então envia rapidamente um anjo para confortar e dar resposta ao seu servo. Em resposta à sua petição, Daniel, então ele recebe não somente a luz e a verdade que ele e seu povo mais precisavam, mas uma visão dos grandes eventos do futuro, mesmo até o advento do Redentor. Olha aí. Então ele recebeu até o quê? A visão do Redentor, que Jesus viria, né? Viria a este mundo. Então, meus irmãos, que maravilha. Diz mais aqui, aqueles que professam se estar santificados, olha aí, ao passo que não têm nenhum desejo de examinar as Escrituras ou lutar com Deus em oração por uma compreensão mais clara da verdade bíblica, não sabe o que é a verdadeira santificação. Olha só. Daniel foi instruído aqui nos pergaminhos, né, nos escritos de Jeremias, e ali, então, ele acreditava nas profecias, acreditava nas promessas de Deus, e hoje, nós temos também que acreditar na palavra de Deus, nas profecias. Então, isso é verdadeira santificação. Em João 17 diz assim, santificam na verdade, porque a tua palavra é a própria verdade. Então, a gente tem que buscar santificação aonde? Também na palavra de Deus. E como é que a santificação existe na nossa vida? Quando a gente se esforça a pôr em prática o que nós estamos ouvindo e que nós estamos lendo. É quando a gente se esforça a pôr em prática, aí a santificação vai sendo gradual, né? Até chegar um dia perfeito. E aqui ele busca, então, sabedoria de Deus. Na ocasião que acaba de ser descrito, o anjo Gabriel deu a Daniel toda a instrução que ele estava habilitado a receber. Uns poucos anos mais tarde, contudo, o profeta desejou conhecer mais a respeito dos assuntos não explicados inteiramente e, de novo, pôs-se a buscar luz e sabedoria de Deus. Aqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Então, ele estava triste pela condição que se encontrava o povo, né? E também manjar ele não comeu, nem carne ele provou e nem vinho ele bebeu, diz aqui. Nada disso entrou em sua boca. Ele estava em jejum e oração. Irmãos, olha que poder, que força tem, né? O jejum. Fico pensando aqui. A gente fazer um jejum e estar jejuando e orando constantemente. E eu já observei, não sei vocês, quando a gente está assim em jejum e oração, a gente se sente mais perto de Deus. Mas a gente está mais perto de Deus, quando a gente está em comunhão com Deus, a gente sente assim que a gente está mais pertinho. Mas quando a gente se relaxa na questão da oração, né?
do jejum, o estudo da palavra, parece que a gente começa, então, as coisas do mundo querer nos fascinar, nos pegar, né? Aí no distanciar das coisas de Deus espirituais, começa a perder o desejo pelas coisas espirituais. Isso é um perigo. É isso que o inimigo quer. Nos distrair com outras coisas, né? A não ser com as coisas espirituais. Então, meus irmãos, Daniel não perdia tempo. Então, este homem era um homem perseverante, era um homem que conhecia o Deus pelo qual ele servia, né? E diz que então levantou os olhos e olhou, e viu um homem vestido de linho, e os seus ombros cingidos com ouro fino de Ufaz. E o seu corpo era como turquesa, e o seu rosto parecia um relâmpago. E os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés como em cor de bronze. Um bronze polido, e a voz de suas palavras como uma voz de uma multidão. Esta descrição é semelhante daquela dada por João, quando Cristo foi revelado a ele na ilha de Patmos. Não foi outro personagem senão o Filho de Deus que apareceu a Daniel. Oh, maravilha! Nosso Senhor vem como outro mensageiro celestial para ensinar a Daniel o que aconteceria nos últimos dias. As grandes verdades reveladas pelo Redentor do mundo são para aqueles que procuram a verdade com os tesouros escondidos. Daniel era um homem idoso, sua vida tinha sido passada no meio da fascinação de uma corte pagã, sua mente havia lidado com os negócios de um grande império, todavia ele se volta de tudo isso para afligir o seu coração diante de Deus e buscar um conhecimento dos propósitos do Altíssimo. Em resposta às suas súplicas, foi então comunicada a luz das cortes celestiais aos que haveriam de viver nos últimos dias. Com zelo, pois deveríamos nos buscar a Deus, para que Ele nos abra o conhecimento a fim de compreender as verdades trazidas do céu para nós. Olha aí, meus irmãos, que maravilha, a gente então tem que buscar a Deus o conhecimento, que a gente está aprendendo, né? Ninguém sabe por excelência, até no céu a gente vai aprender, na Cidade Santa. Então a gente tem que pedir cada dia mais, Senhor, dá um claro maior da Tua Palavra, dá um conhecimento maior, para que eu possa conhecer realmente as Tuas verdades, a Tua vontade, eu possa então assim seguir a Canaã celestial, Pai, e também trazer muitas almas para o Teu reino. A gente vê que na condição de Daniel ali, aquele povo tinha se afastado de Deus, e hoje não é diferente. A maioria, onde falei na igreja, e muitos serão chamados e poucos escolhidos. A maioria vai ser o quê? Destinado ao fogo. Infelizmente, que triste, né? Mas a minoria, eles receberam o chamado, aceitaram esse chamado e fizeram um concerto com Deus, foram selados e depois levados ao céu. Então, assim como Daniel, nós devemos orar também por este povo que nos rodeia, né? Nossa família, não só por nós, nossa família, mas por todo o povo da nossa cidade, do nosso país, dos nossos governantes, por que não, né? A Bíblia diz que a gente tem que orar pelos governantes, para que eles tenham um coração quebrantado, venham buscar o Deus do céu enquanto é tempo de graça. Então a gente tem que orar por essas pessoas também. Diz ao Senhor, sabemos que este povo também aqui, no tempo pelo qual nós vivemos, um tempo turbulento, um tempo tenebroso, o povo tem se desviado dos teus caminhos, dos teus mandamentos. E assim, Senhor, toca em seus corações para que eles venham te buscar enquanto se pode achar. Se invocar o teu nome enquanto tu está perto, Senhor. Que amanhã pode ser tarde demais. Opere nos corações. Coração de pedra, Senhor. Faz um coração de carne. E assim envia o teu Santo Espírito para que
eles possam ser moldados segundo a tua imagem, segundo a semelhança. Nossa oração tem que ser assim, nossa petição, meus irmãos. Assim como Daniel, ele orava incessantemente, fazia suas orações em prol do seu povo, em prol do santuário, em prol de Jerusalém, da sua cidade. E aqui diz que a grande hora é ortogada a Daniel pela majestade de quem? No céu. Conforta o seu servo tremente, lhe assegura que sua oração foi ouvida no céu. A gente tem que ter essa confiança, irmãos, que a nossa oração foi ouvida. Ele confiava, ele acreditava que as suas orações iam ser ouvidas e realmente estavam sendo ouvidas. Então Deus envia um anjo para confortar ele. Ele então fica confortado. Em resposta à sua fervorosa oração. O monarca havia resistido às impressões do Espírito de Deus durante 3 semanas em que Daniel estivera jejuando e orando. Mas o príncipe dos céus, o arcanjo Miguel, foi enviado para convencer o coração do obstinado rei, olha só, a fim de que tomasse alguma decisão para atender a oração de Daniel. Então, Deus vai operando também na vida de quem? Do rei Nabucodonosor. E Deus vai operando na vida dele, para que venha quebrantar o coração, tirar todo o orgulho, tanto é que ele foi abatido, ele foi humilhado, e depois Deus o exaltou, trabalhou na sua vida em prol do povo de Israel. Então, meus irmãos, a resposta de nossas orações, nós temos que ser muito gratos a Deus, agradecer por cada oração atendida, por cada oração respondida, ter um coração grato. E o que Deus quer é a nossa gratidão. Eu recebi aquela bênção, recebi aquele livramento, que nem esta mãe aqui, né? Disse que a filha dela até estava trabalhando. Que maravilha, a gente fica feliz, né? Fica feliz, a filha voltou a trabalhar. E por quê? Deus tem operado. E eu acredito que o coração dessa mãe vai ser eternamente grato a Deus, né? Por Deus estar operando na vida dela, da filha. E assim, Daniel fechou os olhos, baixou a sepultura, eternamente grato também por Deus ter atendido as suas orações. E falando ele comigo estas palavras, abaixei o meu rosto e emudeci. E eis que como semelhante dos filhos dos homens, me tocou os lábios e disse: não temas, homem muito desejado ou muito amado. Paz seja contigo. Anima-te. Sim, anima-te. E falando ele comigo, esforcei-me e disse: fala, meu Senhor, porque me confortaste. Tão grande foi a glória divina revelada a Daniel, que não pôde suportar a visão. Então o mensageiro celestial velou seu resplendor. Olha só. Velou seu resplendor porque aquele servo não estava aguentando aquela glória de sua presença, e apareceu ao profeta na semelhança de um filho, o filho dos homens. O seu divino poder fortaleceu este homem de integridade e fé para ouvir a mensagem divina a ele enviada. Daniel foi um devoto servo do Altíssimo. Sua longa vida foi repleta de nobres feitos, de serviço para seu mestre. Sua pureza de caráter, inabelável fidelidade, são igualadas unicamente por sua humildade de coração e contrição diante de Deus. Repetimos a vida de Daniel em uma inspirada ilustração verdadeira, de verdadeira santificação. Então temos que repetir o quê? Tomar este homem, este servo, como modelo também para nós. Né? E por que não? Homem de fervente oração de fé, de consagração. E ali, então, Deus operou na sua vida. E aqui está registrado, né? Para todo sempre, registrado a sua vida, os seus feitos, o que Deus tem feito na vida deste homem, deste servo.
aí, meu irmão, se chama o quê? Santificação. Santificação. Aí hoje tem um irmão aqui, e ele perguntou assim, minha mãe, que é de outra igreja, ela disse que a gente se baseia muito pelo Antigo Testamento, e não acredita que o sábado é para ser guardado. E eu falei para ela, disse para ele, só então você mostra para sua mãe, que está tanto no Novo como no Velho Testamento. A palavra de Deus diz, examinais as Escrituras, tanto o Novo como o Velho. Porque qual é a igreja santa? E a igreja que se santificou para encontrar Jesus? Está lá em Apocalipse 14, versículo 12. Aqui está a paciência dos santos. Quem são eles? Os que guardam o mandamento de Deus e o testemunho e a fé em Jesus. Olha aí. Quem são os santos? Os que guardam o mandamento de Deus e a fé em Jesus. Então, há um Deus santo para um povo santo. Povo santo para um Deus santo. Então, Deus vai ter uma igreja santa, porque esse povo buscou a santificação, de santificar. Então, Deus vem buscar essa igreja. E Deus assim opera em nossa vida, meus irmãos, para que a gente venha se santificar, se consagrar, sermos realmente homens fervorosos em oração, homens e mulheres, e não desanimar por nada neste mundo. Meio que o mundo caia, mas possamos estar de joelhos, orando na providência divina. Que Deus opere na minha vida, na sua vida, de nossa família, e nos transforme, nos renove a cada dia segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança. Amém? Amém.